Livro dos Reis, capítulo 19. Versículo 7. Diz assim: E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: Levanta-te e come, porque longa será a tua caminhada. Olha para o teu irmão e diga assim: levanta, longa será a tua caminhada. Tem muita coisa para realizar ainda. Tem muita conquista para conquistar. Tem muito choro para chorar também, mas temos muita caminhada em nome do Senhor Jesus. Vamos embora, levanta, levanta. Meus irmãos, eu vou falar para vocês um pouquinho hoje sobre Elias, um profeta dos mais conhecidos da Bíblia. O ministério de Elias se concentrou no reino do norte, quando o reino se dividiu entre o reino do sul e o reino do norte. Ele foi um profeta levantado por Deus para falar em Samaria, um profeta que nós não sabemos a sua genealogia. O texto só vai dizer que ele era de Tisbe, de uma cidade de Israel, e ele era um homem muito, muito usado por Deus. Esse texto aqui vai se referir ao dia, ao momento em que Elias quis desistir, pediu a morte, por conta de decepções na vida. Se a gente for pedir a morte a Deus pelas decepções da vida, acho que a gente pediria muitas vezes ao longo da nossa vida. Mas eu queria dizer a vocês, o que é um profeta? Um profeta, ele é chamado principalmente para alertar, chamar ao arrependimento, para que não aconteça o que foi alertado, em alguns casos toma ações para que o povo e o rei voltem para Deus, e foi o caso de Elias. Nós temos uma visão muito errada de um profeta nos dias de hoje, é como aquele que entrega, eis que te digo. Não, um profeta faz isso, mas na maioria das vezes é alerta, é alertar um geral. Se você olhar a vida dos profetas, eles mais falavam de maneira generalizada do que individual, mas falavam-se principalmente aos reis, falavam-se principalmente a homens que eram de grande importância. E aí, no reino do norte, depois que se dividiu, ficou o filho de Salomão embaixo, Roboão em cima, foi Jeroboão, levantado por Deus para se tornar um rei. E o reino do norte se tornou idólatra muito cedo. Passando-se alguns reis, morreu-se Onri, e se levantou um homem chamado Acabe. Acabe se casa com Jezabel. Jezabel, uma fenícia que adorava os deuses da Fenícia, que era Baal, e adorava os deuses da Fenícia, que eram Baal e Aserá. E eles trouxeram os cultos pagãos para dentro de Israel. Então Deus levantou Elias para confrontar o povo, e para confrontar o rei, a rainha e o povo. E a palavra de Elias foi: assim diz o Senhor, não choverá na terra até que Deus me mande falar novamente. Esse tempo foi nada mais nada menos do que 3 anos e meio. 3 anos e meio sem chuva, 3 anos e meio sem relva, sem nenhum tipo de água, sem nada, e ele trouxe essa palavra. Só que existe uma coisa interessante, que os profetas de hoje não se responsabilizam. Quando você dá uma palavra, a palavra não depende de quem recebeu, depende de você. Se você está conectado com Deus, vai ter que acontecer independente do que a pessoa é ou fala. Então a pessoa fala assim: é muito fácil ser profeta hoje, Deus manda te dizer isso, não acontece, mas também não acreditou. Não, tem nada a ver, você falou, tem que acontecer. Então tome muito cuidado. Se você se diz profeta, se você acha que anda por este caminho, tome muito cuidado, porque é muito sério tratar com a vida das pessoas. Sai dizendo que Deus te mostrou, que Deus fez, muito cuidado, porque as pessoas às vezes esperam isso. O crente de hoje tem um defeito muito grande, vocês me desculpam, tudo é místico, tudo tem que ser, tudo tem que chorar, tudo tem que sentir. Não. Se nós tivermos uma estimativa de vida de 70 anos, que é o que nós temos hoje aqui, se Deus falar contigo 3 ou 4 vezes, está muito bom, você está acima de toda a média. O restante, a palavra está escrita, em Hebreus vai dizer assim: o Senhor falou por muitas maneiras nos últimos dias, nos últimos tempos. Ele falou através de sonhos,
falou através de profetas, hoje ele fala através do Filho. Sabe o que ele está dizendo? Através da palavra de Deus. Elias se levantou e disse, não vai chover. E sabe o que aconteceu? Não choveu para ele também. Porque um profeta, ele é responsável por que ele fala. E ele também paga o preço daquilo que ele falou. A decisão de Elias trouxe para ele algumas consequências. Primeiro, trouxe solidão. É isso que você recebe, muitas vezes, por obedecer a voz de Deus. Olha o que diz o texto. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Isso aqui é poderosíssimo. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daí, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Durante um período, não se sabe se 1 ano e meio, se 2, Elias ficou na beira de um riacho, e ele bebeu da água, e os corvos alimentavam ele com carne. Gente, não existe algo pior para um ser humano do que viver de maneira antissocial, excluído, sozinho, por muito tempo. Quando ele deu a palavra, ele sabia que ele seria procurado. Quando ele profetizou, ele sabia que ele seria culpado. Então Deus fala, sai daí, eu vou te esconder. Quero declarar uma palavra em nome do Senhor Jesus para você. Se Deus disse para você, Ele vai proteger você. Se Deus deu uma palavra para você, Ele vai cuidar de você. Mesmo que não sejam as melhores provisões, mesmo que um corvo te alimente, Ele não vai deixar faltar nada. Esse é o nosso Deus. O Deus que fala é um Deus que cumpre, é um Deus que sustenta você. Esta é a palavra. Sai, fica sozinho, e a companhia dele, vamos supor que 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde chegava um corvo, era só alegria que ele tinha. Está chegando a minha companhia. Paga-se o preço de obedecer à voz de Deus. Paga-se um preço de dizer não ao que deve ser dito não. Paga-se um preço. Segundo, ele sofreu uma perseguição por obedecer à voz de Deus. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse buscar a ti. E disse eles, aqui não está. Então fazia jurar os reinos, nações, que não tinha achado Elias. Terceiro, as consequências de um profeta, a culpa. Sucedeu que vendo Acabe, Elias disse, és tu o perturbador de Israel? Ele carregava a culpa de ter parado a chuva, sendo que ele só foi um instrumento de Deus para que o povo se voltasse ao Senhor. Todas as vezes que Deus te manda fazer algo, você sofrerá, mas Ele estará contigo. Decisões essas que sejam difíceis, decisões essas que sejam complicadíssimas, Deus está contigo. Quarta consequência dele ter feito essa profecia, e para mim a principal, decepção. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me faça os deuses, e outro tanto, se de certa manhã a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Elias sofreu uma decepção. Só que aqui vai uma grande lição para nós. Deus manda Elias se esconder no rio Quiriate. Todo mundo sabia onde era, mas ninguém o encontrou. Por quê? Pela fé. E ele era sustentado por um corvo. Acabando-se o rio secando, Deus manda ele ir para Sarepta, para ser sustentado por uma viúva. E ele chega a Sarepta, eu chegaria a Sarepta falando, vai ter um banquete, essa mulher é riquíssima. Chega lá, a mulher está com a última refeição, vai comer ela e o filho e vai morrer. Porque mesmo alguém que Deus escolheu, que esteja precisando, você vai ter que liberar algo para alguém. Já passou por isso? A pessoa chega até você, você está numa vida, num momento da tua vida assim, que você quer se esconder. A pessoa chega e fala assim, eu preciso da tua ajuda.
você pode orar por mim? Já passou por isso? Você não tem condição alguma emocional. Você não tem condição nenhuma financeira. E quem as pessoas procuram é você. Porque Deus te escolheu e te chamou. Em você há uma unção. Em você existe algo da parte de Deus. Aí, este homem vai para Sarepta. Pela primeira vez, em 1 ano ou 2, ele encontra uma pessoa. Encontra o quê? Uma viúva. A viúva está preparando a comida, ele chega e fala assim: prepara deste bolo para mim. Ela fala assim: vive o Senhor teu Deus, porque ela identificou que ele era um profeta, que esta é a última comida, eu e meu filho vamos comer, vamos morrer. Daí ele diz assim: faz primeiro para mim. E ela foi e fez. Aí ele profetiza, porque cada um dá o que tem. Essa é a ideia. Ela tinha um pouco de bolo, ele tinha unção profética. Ela deu, ele falou: assim diz o Senhor, até que a chuva volte a cair dos céus, não faltará azeite e não faltará farinha. Sabe o que Deus está dizendo para nós? No tempo certo, o que Ele quiser que se multiplique, vai se multiplicar. No momento certo, no momento oportuno, o que Ele quer que seja multiplicado, vai multiplicar. Era a última refeição, mal ela sabia que era a primeira de uma refeição vinda direto do céu. Além daquela mulher, só quem teve o privilégio de comer algo multiplicado por Deus foi o povo do deserto no maná. Todo dia que ela ia pegar farinha, estava lá, nunca acabava. Todo dia o azeite multiplicava. Deus não vai deixar faltar. O Senhor está no controle de todas as coisas. É Ele quem faz fechar as portas, é Ele quem faz abrir as portas. Esse é o nosso Deus. Depois, o último nível de sustento dele foi o anjo. Nós lemos o texto base. Um anjo chegou até Elias e disse: come e bebe, porque longa é a tua caminhada. A Bíblia vai dizer que aquela comida, aquela bebida durou nele 40 dias. Por que está dizendo isso? Porque diante de Deus, dentro do propósito, o nível de sustento, ele se eleva. Primeiro, Elias é sustentado por corvo. Segundo, Elias é sustentado por uma viúva. Terceiro, Elias é sustentado por um anjo. Deus está mandando eu dizer, não interessa de onde vai vir a provisão, ela vai chegar, seja de uma viúva, seja de um anjo, seja de corvos, Deus vai mandar chegar, gente. Isso aqui é lindo, mesmo em tanta solidão, ele via. Lembra o que aconteceu com Jesus em Mateus capítulo 4, quando Jesus vai para o deserto? O texto vai dizer que Jesus ficou 40 dias e 40 noites em jejum. O texto vai dizer assim: e os anjos o chegaram para o servir. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem mania, nós seres humanos no geral e crente, de sermos momentâneos, olhamos para o que está acontecendo agora e esquecemos que Deus fez o ano todo. E agora estamos passando um problema, o mês passado não foi tão legal, e dá-lhe reclamação. Levante-se, longa é a tua caminhada, tem muita coisa para realizar, tem muita coisa para fazer, tem muita gente para ajudar. Depois de ter ficado isolado, escondido, perseguido, retornado, feito cair fogo do céu, a resposta do rei foi contar à esposa e a ameaça de morte. Aqui foi a mudança de chave no ministério de Elias. Ele não pediu a morte por medo, mas por decepção. Eu citei isso aqui. 1 Reis 19:4 vai dizer: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Vou dizer a vocês o que aconteceu. Depois de 3 anos e meio, Deus disse para Elias assim: sobe, vai ao Monte Carmelo, convida Acabe e todo Israel, e lá faz um desafio. E lá ele convidou a todos, e chamou os profetas de Baal, chamou todo mundo e falou: olha, se Baal é Deus, coloca aí a oferta de vocês, peça fogo do céu. Se Baal responder com fogo, então Baal é Deus. Mas se o meu Deus é Deus, ele responderá por meio do fogo. Aí vai algo interessantíssimo aqui, um princípio poderoso. Quando eles fizeram toda a parte deles até o meio-dia, o texto vai dizer, nada aconteceu. Elias começa a fazer algo interessante. Por quê? Porque o templo está no reino do sul. Então no reino do norte tinha que se levantar altares.
E ele então levantou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, simbolizando unidade. Ninguém que trabalha junto, se não tiver unidade de propósito, pensamentos iguais, vai para frente. Nada. Então ele levanta 12 pedras, aí agora vem o segredo. Ele fala assim: traga água. Gente, 3 anos e meio sem chover. O que não tem é água. O que falta é água. Eu estive em Israel, eu estive no Monte Carmelo, inclusive, tem um lugar assim, um lugar muito alto, e você vê árido, e lá embaixo tem um riacho, até hoje, e eles desciam buscar o riacho e subiam, isso foi feito 12 vezes, o texto vai dizer que ele molhou a carne, não faz sentido nenhum, porque ele queria que Deus mandasse fogo do céu, e ele colocou, e fez uma vala do lado e colocou a água, o texto vai dizer que a água transbordava. Imagina a cabeça do povo, ele quer que caia fogo do céu e ele coloca água, porque Elias entendeu um princípio. Se você quer algo de Deus, ofereça para Ele aquilo que você quer. O que ele queria? Chuva. O que ele ofereceu? Água. O que ele estava clamando? Chuva. O que ele decidiu entregar? Água. Só que a oração dele é quem dá todos os efeitos. Ele vai dizer assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou o Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo veja que Tu és Deus, e que o Senhor fará o coração deles retornar para si. O texto vai dizer: então caiu fogo do céu, e consumiu o holocausto, e consumiu a água, e tudo o que havia no altar. Gente, isso aqui é poderoso. Eles ficaram 3 anos e meio isolados, eles ficaram 3 anos e meio sem chuva, e quando Deus manda fogo do céu, Elias dá uma ordem, todos os homens matam todos os profetas de Baal. Elias corre para um cume do Carmelo e começa a orar e pedir a Deus chuva. E durante 7 vezes, o servo de Elias sobe. O texto vai dizer que Elias, eu estou fugindo um pouquinho daqui, mas estou lembrando da história, é bom você saber. Elias, o texto vai dizer assim: e Elias colocou a sua cabeça entre o seu joelho. É que eu não sei fazer, se eu fizer isso aqui machuca minhas costas. Ele tem isso aqui, mas do jeito certo, né? Isso aqui, por quê? Porque estava muito seco o tempo. Ele não queria que a visão dele atrapalhasse o que ele estava sentindo e vendo espiritualmente dizendo. Então Elias perguntou ao moço dele assim: sobe ao cume, sobe ao topo do monte e vê se aparece uma nuvem. Deus vai dizer que o menino foi uma vez, foi 2, foi 3, foi 7. E na 7ª vez ele falou assim: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem lá no horizonte, no mar. Ele falou assim: boa, é só esse sinal que precisa. Vai avisar Acabe, pode preparar o cavalo, vai para casa porque vai cair água do céu. Caiu água, choveu como nunca. Sabe qual foi a reação de Acabe? Chegou em casa, falou para Jezabel assim: morreram os seus profetas, Elias matou todo mundo. Não falou do fogo cair do céu, não falou da chuva que veio e não falou do poder de Deus. Elias se decepcionou e disse essa mensagem: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Todas as vezes em que você se dedique em algo, que nós nos dedicamos em algo, e você espera uma reação positiva da pessoa e vem a negativa, a decepção é gigantesca. Você luta por alguém, luta por um casamento, luta por uma família, a pessoa, e aquilo vem te um balde de água fria. Isso aconteceu com Elias. Nem sempre as ações que deram certo para alguém, para você, vai dar certo também. Olha que interessante. 1 Reis 18:4, o texto vai dizer assim: Obadias escondeu os profetas numa caverna. Em 1 Reis 19:9, o texto vai dizer: Elias entrou na caverna. Ué, mas Elias entrou numa caverna por quê? No capítulo 18 foi positivo, com Elias foi negativo. Aí eu quero declarar para você, que eu vou caminhar para o fim: a caverna não é o seu lugar.
a caverna não é o seu lugar, não é o lugar de Elias, não era, e não é o teu lugar. O lugar de sofrimento, ei, a depressão não é o teu lugar. A ansiedade não é o teu lugar. Podemos viver estados, momentos emocionais por conta das circunstâncias, mas este não é o teu lugar. Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é o teu lugar. Elias então decide a morte, pede a morte, e aí vem o texto que eu disse a vocês. Levanta. Isso aqui é legal, gente. Deus, quando vê alguém caído, Ele manda levantar. Levanta, come, bebe, porque longa é a tua caminhada. Você está pedindo a morte, mas ainda tem vida para você. Você está pedindo morte, mas você vai ungir Eliseu, vai ungir a Jeú, vai fazer mais 7 milagres, porque tem muita coisa para acontecer. Não peça morte para Deus, porque Ele vai te dar muito mais vida, viu? Não peça para Deus desistir não, que Ele vai te dar mais circunstâncias para ajudar pessoas, multiplicar coisas. Ei, eu quero declarar para você, não é tempo de desistência. Levanta, come, bebe, porque longa é a tua caminhada. É longa, é muito longa. Eu falei hoje que eu ia ficar mais tranquilo, mas eu não consigo. A ordem veio de Deus. Senhor, me mata. Levanta. Aí o que ele faz? Ele vai para a caverna. Isso aqui é muito legal. Ele se esconde na caverna. Aí o texto está dizendo aqui, eu coloquei aqui, a caverna não é o seu lugar. Deus disse, sai para fora. Isso aqui é legal. Sai para fora. Deus fala da maneira que menos esperamos. 1 Reis 19, 11 e 12 vai dizer assim: e eis que passava o Senhor, Elias dentro da caverna, e eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois de fogo uma voz mansa e delicada, e ali estava o Senhor. Quer dizer que o profeta do fogo, o profeta da água, o profeta que mandou para a chuva, o profeta do embate, o profeta do combate, Deus vem falar com ele numa voz mansa e delicada. Sabe por quê? Porque Deus sabe como falar conosco. Isso é fantástico. Deus sabe exatamente como falar conosco. Você espera algo grandioso, você espera algo magnífico, e teu filho te fala algo da parte de Deus. Você espera alguém te parar na rua, eis que te digo. E Deus usa alguém para te dar um abraço na entrada da igreja, que te cura. O fogo vinha, é Deus, não era Deus. Vinha o vento, não era Deus. Aí vem uma voz mansa e delicada. E essa voz mansa e delicada deu para o homem que pediu a morte um novo destino, um novo caminho, um novo propósito. Olha que coisa interessante. Deus fala para Elias: sai, eu vou falar com você. Ele sai. Aí Deus fala assim com ele: vai, unge Jeú. Ele não queria ungir Jeú, porque ele amava Acabe. Ele achou que Acabe se converteria com o que aconteceu com o fogo caindo do céu. Aí Deus fala assim: unge Jeú no lugar de Acabe. Vai e desce. Unge Eliseu, filho de Safate, no seu lugar. Ele inverte a ordem. Primeiro ele vai em Eliseu. Sabe por quê? Não aguentava mais ficar sozinho. Ninguém nasceu para ficar sozinho. Nós somos igreja porque nós não podemos ficar sozinhos. E não estou falando aqui de relacionamento conjugal. Estou falando de unidade de igreja. Imediatamente ele vai até Eliseu. Ele inverte a ordem de Deus. Depois ele vai a Jeú e unge. Deus estabelece nova rota, com o mesmo destino e propósito. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Elias agora não está sozinho.
ele unge Eliseu e estabelece a sucessão ao seu legado. Olha que coisa linda, e aqui eu encerro minha mensagem. Após Elias pedir a morte, Elias fez algumas coisas. Primeiro, desarmou os sírios diante de Israel. Segundo, lavrou a sentença do rei Acabe, profetizou a sentença de Jezabel, a morte de Acasias, 102 homens são consumidos pelo fogo, profetizou a ruína da morte de Jorão e o rei de Judá, abriu o Jordão com sua capa e foi arrebatado, nem morrer ele teve chance. Que Deus possa abrir os seus olhos, que longa é a tua caminhada. Caiu ontem, errou ontem, caiu hoje, perdeu hoje, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para conquistar. E quando eu digo conquistar, não é coisas materiais, eu falo diante de Deus. Eu falo coisas grandiosas que te dão paz interior, coisas que você precisa e necessita, sonhos que talvez sejam pequenos, mas que sejam necessários para você ter paz. Aí eu aprendo uma coisa muito linda quando ele chama Eliseu. O que ele faz? Ele apresenta a Eliseu a autoridade, ele passa a capa de Eliseu, ele não fala nada. O texto vai dizer que Eliseu estava trabalhando. Quer ser escolhido por Deus? Acorda meio-dia, vai saber que Deus vai te escolher mesmo. Eliseu estava trabalhando na fazenda do pai. E quando ele estava trabalhando, o encontro chegou. O texto vai dizer que passou a capa. E ele olhou para ele e falou assim: deixa eu despedir dos meus pais. Só permita que eu me despeça dos meus pais. Aí Elias falou assim: vá, lembra de só o que eu te fiz. Está dizendo assim: o que eu passei em você é para você. Ele vai, Eliseu vai, beija os pais, mas ele vai tomar uma decisão. Ele mata os bois, destrói a carroça e faz um churrasco para o povo. Sabe o que ele está dizendo? Eu não tenho mais para onde voltar. Gente, Deus é um Deus de uma direção só. Deus não é Deus de 4 ou 5 direções. Eu estava entre essa mensagem e uma outra que eu vou fazer um comentário com vocês. Em 1 Reis capítulo 13, Deus dá uma ordem ao profeta: vai até Jeroboão, profetiza para ele, e quando você voltar, não pare em lugar nenhum, não coma e não beba, venha direto embora. O profeta sobe, profetiza, aí o rei fala para ele assim: vem até minha casa, coma, beba, vocês devem estar cansados. Ele falou: não, o Senhor me mandou ir direto. Aí ele vai. O texto vai dizer assim: e um profeta velho ouviu o que havia acontecido com esse profeta novo, e foi até ele e o convidou para vir em casa. Ele disse assim: não, Deus me disse que eu tenho que ir embora, não posso comer nem beber na casa de ninguém. Aí este profeta velho, o texto vai dizer assim: e o homem mentiu dizendo: um anjo do Senhor me apareceu, e ele disse para você ir para minha casa. O profeta mais novo ouviu essa voz, que não era a voz de Deus, foi para essa casa, comeu, bebeu, na volta um leão o matou. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus deu uma voz, Deus deu uma direção, aí tu fica caçando profeta para receber palavra, a tua mente bagunça de tal maneira que você não sabe quem ouvir. Deus não é Deus de duas ordens, Deus não é Deus de duas conversas, como diz por aí. Deus dá uma direção. Ele pode, durante a direção, te ajustar situações, tirar, colocar pessoas, aprumar circunstâncias, mas Ele não volta atrás. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Ele deu uma direção para Elias. Ele te deu uma direção. Fique com ela. Ele vai te honrar. Mesmo que essa direção parece ser ruim, e a nova palavra parece ser melhor. Deus não é Deus de duas palavras. Deus continua falando aos nossos corações. Quando pensar em desistir, lembre-se, tem pessoas te olhando e precisando de você. Eu muito me identifico com os pais de família que aqui estão. O esposo e teus filhos estão precisando de um monte de coisa, não te pedem, mas pedem tudo ao mesmo tempo. Eles não precisam falar nada para saber o que está precisando. E aí a pressão vem sobre esse homem. Esse homem adoece aos poucos, não consegue descansar.
Porque está tudo assim. Deus está dizendo, levanta. Coma, bebe, porque longa é a tua caminhada. E Deus está falando, vai. Mesmo que você por um período esteja dentro de uma caverna, está vindo uma voz mansa do alto do altar, dizendo para você, sai para fora. Você tem mais 7 milagres para realizar. Você tem mais coisas lindas para fazer. Você tem muito mais coisas para realizar com a sua família, com as pessoas que você ama. Não é tempo de desistir. É tempo de se levantar. Por isso nós agradecemos o Senhor. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Fique de pé. Eu quero orar por você. Você que estava pensando em desistir. E essa palavra veio ao teu encontro. Desistir de situações suas, pessoais. E essa palavra veio até o teu encontro. E essa palavra veio forte no teu coração. Deus está dizendo, você não vai desistir. Você não pode desistir. Você é a coluna da tua casa. Mas eu não aguento mais, mas você é. Mas está difícil, eu sei, mas Deus vai te dar forças. Tem alguém no nosso meio que pensou, estava pensando em desistir, está muito fraco espiritualmente, necessita de uma oração? Eu quero orar por você. Não, está tudo bem, amém. Se tiver alguém, uma pessoa que precisa de oração, fortalecimento espiritual, que estava pensando em desistir, estava pensando em deixar tudo para trás, se tiver alguém no nosso meio, eu quero orar por você. Eu quero declarar uma palavra para você. Isso, vem aqui na frente, vem aqui. Eu quero orar por você. Eu quero orar. Se tiver alguém aqui, além do nosso irmão, que a pressão está grande, a circunstância está difícil, está complicado, está muito difícil. Eu quero orar por você. É uma oração de fortalecimento. E não interessa quanto tempo tem de igreja não, meu irmão. Tu vai enfraquecer por várias etapas da tua vida. Não é uma mensagem isso aqui, não estou convidando ninguém para aceitar o Senhor Jesus, não é esse o momento, não é esta ocasião. A ocasião é uma oração de fortalecimento pela tua casa, pela tua vida, pela tua família, por você. Fortalecimento esse que você necessita, que você precisa. Porque assim como o anjo apareceu para Elias e falou, levanta, vamos embora, tem muita coisa para realizar. Passa por cima dessa circunstância difícil aí, desse diagnóstico que chegou, dessa porta que se fechou. Não pense que isso é o fim, não pense que é o fim da tua casa, não pense que é o fim da tua família, não pense que é o teu fim. Tem muita coisa para realizar em nome do Senhor Jesus. Tem muita coisa para fazer. Vamos embora, gente, eu acredito fielmente. Não estamos apoiados, apesar de acreditar e entender muito sobre política, não estamos apoiados em governo, não estamos apoiados em coisas. Nós estamos apoiados no Senhor Jesus, no nosso Deus, que prometeu que a igreja seria soberana na terra, que prometeu que iria nos buscar. Esta é a promessa que nos faz viver. Eu vou orar por esses nossos irmãos que estão aqui. Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós oramos por cada um que aqui está, que como o texto de Elias vai dizer, levanta, come, bebe, longa é a tua caminhada. Tem muita coisa para realizar, tem muitas coisas para fazer, mesmo que você perdeu, mesmo que a circunstância está difícil, mesmo que todos os dias você está com a mente voltada para tudo aquilo que você perdeu, mesmo que a sua saúde emocional esteja lá embaixo, mesmo que você esteja pensando em muita coisa que seja ruim, mesmo que sondou a tua mente até o suicídio, sondou a tua mente perdas, Deus está dizendo, levanta, é tempo de você se levantar, é tempo de você reerguer, é tempo de você fazer uma nova história, é tempo de você reescrever a tua história, recomeça, limpa os contatos, arranca da tua vida as coisas erradas, para de ver aquele que fala A, que fala B, viva a tua vida, viva um tempo novo, abrace as novas circunstâncias, abrace as novas oportunidades, abraça o Senhor Deus que ama algo novo, que faz coisas novas por você. É tempo de se levantar, é tempo de catar qualquer força que você tem e falar, Senhor, eu te entrego isso, renove as minhas forças, renove o meu coração, renove o meu amor pelo